conquistamos em nossa jornada perenial, de tempos que a gente não se lembra, mas que alguma parte em nós, uma parte em nós conhece. Cada minuto de nossa existência, desde que nós conseguimos a autoconsciência, saber quem nós somos. Teve uma época que a gente não sabia, a gente não tinha essa autoconsciência, a gente não sabia como era. Nós temos 3 gatas em casa. Nós temos, na verdade, 6 gatas em casa. 3 são felinas. Tem uma que ela está entre meio felino e humano. Corto o pescoço, mas não falo quem é. As nossas gatas, elas não têm consciência de si. Elas não se preocupam com ontem nem com amanhã, porque elas não sabem o que é isso. Para ela é o momento. Tendo a barriguinha cheia, tendo um lugar macio para deitar e um teto para protegê-la das intempéries, o que ela faz é isso, desfrutar aquele momento. Nós já passamos por tudo isso. Até o momento em que nós, de repente, a luz acende e a gente sabe, eu sou. Se nós olhamos no espelho, por exemplo, a gente dá-se conta que aquela individualidade somos nós. E a gente tem a memória episódica, que a psicologia chama. A gente se lembra do que nós fizemos ontem. Então, são memórias que vão sendo retidas e mantidas em nosso cérebro físico, enquanto estivermos desencarnados, que nos aponta, que nos dá essa consciência de que nós somos uma individualidade, que eu não sou você, eu sou eu e você vai saber também. Temos essa nossa individualidade. Cientistas tentando ver se animais tinham autoconsciência, o que eles faziam, eles colocavam uma mancha vermelha na testa do animal e o colocava em frente ao espelho. Quando fizeram com o chimpanzé e ele olhou no espelho, ele fez assim. Então, é já um indício de autoconsciência. Tem alguma coisa em mim que está diferente. É alguma coisa. Será que isso sou eu? Nós temos as gatas, eu tenho um espelho, tem uma das gatas que de vez em quando tinha um pequenininho, que eles iam no espelho. E eles se viam. E eles ficavam interagindo com aquela imagem. Não sei, por exemplo, não dá para saber se ele tivesse consciência, esse bichinho bonitinho sou eu. Ou se não, eu tenho que contar essa. Em Bocaina, eu morava na fazenda. E tínhamos uma vizinha que ela já era velha, bastante idosa, e ela tinha problema mental. E tinha um espelho na parede da casa dela. E ela ficava brigando com aquela outra família, porque do espelho ela se via, ela via o filho passando, e ela ficava brigando com a família do espelho. O que é que eles estavam fazendo na casa dela? E era ela. Porque chega também uma época em nossas vidas que é possível que essa autoconsciência ela se vá. Porque nós temos a nossa memória, o que nós somos agora e tudo o que conquistamos está indelevelmente gravado em nossa mente espiritual. Mas a cerebral o cérebro é um mecanismo que, se ele tiver falha, nós não vamos nos manifestar corretamente. É igual que você tem médio meia boca e outro. E também como se fosse uma máquina. Se você tem um aparelho, você tem um sistema
um computador, um sistema operacional fantástico, que você põe uma máquina que não comporta aquilo, ele não vai funcionar direito, é a mesma coisa. Então, essa trajetória que a gente faz da consciência, de agora que nós estamos todos com o cérebro, todos são e agindo, até um momento que ele pode se deteriorar. Então, nós vamos estar intacto o que somos, o sistema operacional, o espírito que nós somos. Ele está intacto, mas manifestando-se, ele tem um aparelho que está defeituoso. Então, vai ter os glitches, né? Não tem jeito. Então, no caso da nossa vizinha que tinha outra família no espelho, é a mesma coisa, porque parte da consciência dela já não estava mais no corpo físico. Ele já vai saindo, ele já está agindo em uma outra realidade, mesmo que ela não se dá conta. Então, por que estamos aqui? Nós temos no Espiritismo, na literatura espírita, e não apenas na literatura espírita, mas em outras literaturas também espiritualistas de outras partes do mundo que vão dizer a mesma coisa. E a gente tem também isso que os espíritos nos dizem, também corroborado por certas pessoas, em certas condições. Então, o que é isso? O Espiritismo nos diz que quando depois da gente desencarnar, nós vamos fazer uma revisão de nossas vidas. Nós vamos ter na nossa consciência, nós mesmos. A gente não vai ficar em frente a um tribunal de Deus ou de seus juízes, dando conta para eles, ou eles perguntando o que nós fizemos de nossas vidas. A conta que nós vamos dar é a nossa própria consciência, e que dói muito mais do que você receber o veredito se você é culpado ou não de uma terceira pessoa. Tomara que fosse assim, mas não é, porque aí dói menos. Porque nós, revisando nossas vidas e vendo que as coisas que nós fizemos errada vai doer em nós mesmo, porque a gente vai primeiro, como dizem os próprios espíritos, nós vamos nos envergonhar. Então nós temos, não só na doutrina espírita, mas em outras doutrinas espiritualistas, a mesma coisa. Nós vamos retornar à vida espiritual, e eu garanto para vocês que nós vamos continuar existindo. Nós vamos estar conscientes, como nós já estivemos conscientes antes de reencarnar. Ao reencarnar, a gente toma um corpo e um pouco dessas imagens, elas se perdem, porque nós tomamos um corpo com um cérebro limitado. Não dá para projetarmos todo esse consciente, tudo isso que nós temos em nossa mente ou em nossa consciência. Tem muita coisa que ela fica aí abafada. E o que a gente vai poder lançar para fora hoje, nessa existência, ou em cada uma de nossas existências, vai ser aquele talento necessário, aquele conhecimento necessário para fazermos o melhor que possamos fazer nessa vida, nesse trabalho, nessa proposta reencarnatória que nós fizemos a nós mesmos. Então, nós estamos aqui por uma razão. Nós fizemos essa avaliação de nossas vidas antes de reencarnar. E nós vimos isso com detalhes. E a gente viu o que é que faltava, o que nós fizemos de errado. Se não fizermos muita coisa errada, podemos ver isso também. Mas vamos ver o que é que eu poderia ter feito melhor. E nós vamos, então, organizar uma vida, uma reencarnação baseada nessa proposta que nós temos. Obviamente, nós não vamos conseguir realizar todo esse projeto. É igual o político que promete tudo nos 4 anos. Mas se ele fizer 30%, tá bom demais. Então, nós também vamos ter percalços no caminho, vamos ter prioridades que talvez é mais importante que seja aquela realizada do que aquela que nós
planejamos antes de reencarnar. Mas isso não tem problema nenhum, porque eventualmente ela será realizada, porque o nosso trabalho evolutivo, o nosso trabalho de progresso e ascensão espiritual, ela é infinita. E a gente aprende isso dos espíritos também, que não tem limites para a perfeição. Nós vamos estar sempre, sempre aprendendo mais e mais e mais e mais, até que não dá para conceber o conhecimento que tem um espírito de luz. O que Jesus, por exemplo, em sua longa vida e muitas vidas, chegou ao ponto que ele está. Então nós não sabemos, mas nem precisamos nos preocupar com isso. A gente precisa, preocupar é saber. E nós temos no Espiritismo, a lei do progresso. Saber que a gente vive sob essa lei do progresso. E a gente progride, mesmo sem saber ou mesmo sem planejar. Porque a cada momento que a gente vive nessa vida, com cada experiência que a gente tem, cada experiência nova de nosso intercâmbio com outras pessoas, a mulher ter um filho, o homem ter um filho, uma filha, e os mais velhos que têm filha, e a filha ter um filho ser avô, é grandioso, é um presente. Eu aprendi muito e aprendo muito a cada dia com o meu neto, tem 10 anos, e cada dia há um novo aprendizado. Então, existem essas bênçãos que nós recebemos todos os dias em nosso intercâmbio, nosso contato com outras pessoas. E mesmo sem saber, você fazendo bem a alguém em algum momento, mesmo sem você ter isso em mente, nós estamos progredindo. Mas uma maneira, e a gente vê isso, e Santo Agostinho nos diz isso aí também, que a melhor maneira, o que ele fazia todos os dias quando ele chegava em casa, ele fazia uma avaliação, ele parava, tirava alguns momentos antes de dormir e ele ia fazer uma reflexão do que ele fez naquele dia. Como que ele se relacionou com outras pessoas. Então ele diz que ele ia pensar e ele ia ver se ele fez alguma coisa para alguém que magoou aquela pessoa, ou se ele fez alguma coisa prejudicial a alguém, até mesmo em pensamento. E o que ele via, o que ele sentia que ele tinha feito errado, ele ia corrigir. Tem uma história de um monge que ele fazia a mesma coisa que Santo Agostinho, só que ele pegava um montinho de pedra preta e um montinho de pedra branca. Aí ele ficava imaginando, pensando o que é que ele fez naquele dia. As coisas que ele achava que ele fez bem, ele punha uma pedra branca. As coisas que ele achava que ele fez mal, ele punha do lado uma pedra preta. E aí no final desse conheça-te a ti mesmo, que ele estava fazendo, que é o que nós devemos fazer todos os dias, ele ia ver no final se tinha mais pedra branca ou pedra preta. Ou então a pedra branca está bem, é o que ela tem. O que é que eu fiz? Como eu transformar essa pedra preta em branca? Aí ele ia mudar e ele ia não exercer. Buda, quando ele veio para cá, o autoconhecimento, a autoiluminação dele foi primeiro reconhecer que todo ser vivente sofre. Todo ser vivente sofre. E ele também descobriu, por sua iluminação, que todo sofrimento tem uma causa. É óbvio, né? Todo sofrimento tem uma causa. E o outro é que toda causa pode ser mudada. E você tem como mudar essa causa. Você vai refletir, você vai entrar em si mesmo e ver e fazer o oposto daquela causa que te causa sofrimento. Então, uma das coisas que causa sofrimento no ser humano, mental e físico, é o ressentimento, é o ódio, é o rancor. Essas coisas que são venenos. Sobretudo, se é um rancor, você tem
obviamente, contra alguém. Um ódio contra alguém. E como dizia Shakespeare, quando você tem ódio ou rancor de alguém, é como você tomando veneno esperando que o outro morra. Não é, porque nós somos os primeiros a ser prejudicados. Porque esse pensamento e esse sentimento, ele vai exercer alguma coisa no organismo que é detrimental à nossa saúde física. E se a gente tem um problema físico, dor física, vai nos afetar mentalmente, obviamente. Então, o sofrimento é geral. Mas o que a gente está fazendo nesse caso, nós estamos poluindo o nosso perispírito. Então, a gente está envenenando aquela máquina, nosso sistema operacional. Nós estamos envenenando esse ser, esse sistema operacional. A gente está causando arranhões nele, que é o responsável pela manutenção do corpo físico e pelo seu bem-estar. Então, veja, quando a gente analisa como nós estamos vivendo, ou como coisas que nós estamos fazendo, se está bom, se está ruim, pela condição da nossa vida agora. Como é que está a minha vida? Eu estou feliz, eu estou bem de saúde. Até mesmo situação financeira, como está? Como é o meu relacionamento com filho, filha, neto, com quem seja? Como é o meu relacionamento com essas pessoas? Nós temos condição, porque a autoconsciência ela tem esse inconveniente. É de mostrar para nós mesmos se o que nós estamos fazendo está certo ou está errado. E não tem coisa pior para o ser humano do que reconhecer o seu erro e achar que está errado. Falta-nos ainda muita humildade. E uma das razões que nós estamos aqui é justamente essa. É ser humildes. Ser humildes conosco mesmo. Ser capaz de ter compaixão de outra pessoa. De sentir uma alegria tremenda quando você faz o bem a alguém. E quando uma atitude ou alguma coisa que a pessoa, que você vê que aquela pessoa está feliz com aquela atitude. E sem esperar nada em troca. E o presente que nós recebemos para aqui os que fazem caridades, eu tenho certeza que muitos de nós aqui, a gente trabalha para isso, uns mais e outros menos, mas num ato caritativo, a gente sente algo que não tem preço. É uma alegria, aquela alegria de servir. E é um momento que a gente está... Esse ato é um ato que nosso Mestre Jesus veio nos ensinar. Fazer o bem aos outros. Tratar outros como nós gostaríamos de ser tratados. E isso é fácil de reconhecer quando a gente tiver um pensamento, algo que é desagradável. A gente é capaz de sentir o errado que estamos com algo, uma ação que nós estamos prestes a fazer. Aquele pensamento, aquela ideia, ela não é agradável. Ela dá um negócio na barriga. Pode dar até nos rins, em alguma coisa. Ela é desagradável para nós mesmos. Enquanto que a ideia de fazer o bem para alguém, por exemplo, ela faz o bem, ela é agradável. Ela faz-nos bem. É como se fosse um remédio para alguma coisa. Então, nessa revisão da vida que nós fazemos ao desencarnar, só que nós não deveríamos esperar. Poupemo-nos o tempo. Como os espíritos mesmo dizem. O Kardec pergunta. E o que é que vai acontecer com a gente quando a gente estiver fazendo essa revisão e deparar que nós metemos o pé na jaca? Ele vai falar, no primeiro momento, envergonhar-te-ás daquilo que você fez. E esse exame, essa revisão da vida que nós vamos fazer
no mundo espiritual, depois de retornar, nós vamos estar com o mesmo nível de consciência e lucidez que nós estamos tendo agora. Então, a gente pode poupar-nos dessa vergonha, segundo os Espíritos, aqui, nessa vida, fazendo essa análise. E nós nós estamos no caminho certo, principalmente nós aqui, né, sentados aqui nessa casa espírita que a gente vem. A gente já reconheceu que tem mais a vida do que aquela vida que a gente conhecia antes de vir aqui, antes de conhecer o Espiritismo. Nós já nos demos conta que tem muita coisa além disso. Então nós decidimos vir aqui pelo amor ou pela dor para procurar o que é que tem aí de novo, o que é que pode me melhorar a minha vida, encontrar mais sentido na minha vida. E se nós estamos aqui retornando e vindo aqui para aulas, para palestras, etc., isso nos fez bem. Então, estamos no caminho certo. Então, o que a gente faz a cada dia é essa autorreflexão diária que Santo Agostinho e Buda nos propuseram a fazer, e também os espíritos, outros espíritos, que é importante. Então a gente vai trocando, a gente vai descobrindo o que é que a gente não, o que é que fazemos que é desagradável para nós. E tem muita coisa, por exemplo, xingar pessoas. É desagradável ser rude com as pessoas, é desagradável. E a gente sabe que isso é desagradável. Então, a gente trabalha, mesmo que a gente não vai conseguir nessa vida, mas a gente vai dar os passos. A docilidade, a cordialidade. E cada momento a gente ter essa imagem do que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. A docilidade. Ele era a manifestação da docilidade, da compaixão, do amor ao próximo. Então, o que ele está fazendo? O que ele disse para nós? Não disse. O que ele mostrou para nós? Que existe a possibilidade de o ser humano ser muito mais grandioso do que ele é, se ele fizer essas coisas. Então, a gente sabe, cada pensamento, cada ação que nós fazemos, se está conforme aquilo que Jesus fez para nós. Como a gente, aqui nos Estados Unidos, a gente ouve em inglês, né, que uma imagem fala muito mais do que 1000 palavras. Então, é o gesto. Saber que seria traído e ainda abençoar o seu traidor. Tal a grandeza de um ser espiritual que atingiu o ápice da sua evolução. O ser que nós deveríamos emular, ser igual. Tentar. Difícil? Sim, mas não impossível. O que a gente faz? A gente dá os passos para tal. Eu tenho o meu destino. Eu tenho um role model a seguir. Então, eu o sigo. Vai fazer bem para mim mais do que vai fazer bem para outros. Muitos outros. Então, o que ia falar? Não precisamos esperar o desencarne ou desencarnar. Fala, mais tarde, amanhã. A gente gosta, fica para amanhã. Eu sou um deles. Que muitas vão falar, tomorrow. Mas amanhã. It's just 24 days, it's just a day away. Logo chega. Mas não deveríamos esperar. E eu já falei algumas vezes aqui, eu trabalhei com pacientes terminais como voluntário. Então, eu já estudei isso também bastante, tem muita literatura sobre isso, depoimentos de pessoas que estão por desencarnar, e eu tive também a oportunidade de conversar frente a frente com
essas pessoas que iam desencarnar estavam em hospice em fase terminal e que sabiam que o seu termo havia chegado e que prestes passariam para o outro lado. E uma das coisas que eles faziam era essa revisão da vida. Era quase que automático. De você chegar, às vezes, de eu ver sentado do lado de uma paciente e ela falando, ela conversando. Eu não estava conversando comigo. Ela dentro da sua consciência, porque quando você sabe que você tem 2, 3 meses de vida ou que está chegando e você está presa num leito, não tem como sair, não tem como se movimentar, você está presa ou preso à sua consciência. Não tem o que fazer. E aquela consciência, aquilo que é você, é a sua parte, é uma parte que está em nós, que vai aflorar justamente para nos beneficiar em nossa evolução como espírito. Ela vai mostrar para você tudo aquilo que você fez errado. Ela vai mostrar. E aí, quando passava aqueles que eu perguntava, eles me falavam que estava vendo o que tinham feito na vida desde pequenininho. Desencarnado, fora do corpo físico, a gente vai ter condição de ver também outras vidas que nós tivemos. E nós vamos poder comparar essas vidas. Na vida, enquanto aqui, a gente só tem acesso a uma. Podemos talvez ter acesso a outras. Mas a gente tem acesso a essa desde quando tivemos de criança, e a nossa evolução, o nosso relacionamento com pais, com mães, com amigos, tudo isso. E tudo que a gente fizer errado vem como uma martelada na consciência. Pesa. Mas não é para nos punir, mas sim para nos ensinar. Esse é o nosso mestre. Porque a gente vive aqui, o nosso aprendizado ele é por tentativa e erro. Nós não viemos aqui com um manual de como viver. A gente vai acessar, a gente vai buscar esse manual com o decorrer do tempo. Nós aqui, que estamos aqui, que vem para a doutrina espírita, a gente vem em busca desse manual. Como que eu posso viver a minha vida de maneira tal que eu posso ser mais feliz do que eu sou? Então nós vamos ter aqui as diretrizes para um caminho a seguir. Então nós vamos ter aqui um manual, só que um manual que nós criamos, no caso do Espiritismo, um manual que foi trazido por espíritos que vê e que trabalham desde o outro lado da vida para o nosso melhoramento, para o nosso bem. Então, na doutrina espírita, os espíritos que vieram manifestaram-se através de vários médiuns e que Allan Kardec teve acesso a essas informações que ele teve como missão compilar a doutrina espírita. Ele traz esses ensinamentos. E que quem já leu o Livro dos Espíritos aqui? O Livro dos Espíritos. Esse é um livro que eu recomendo que todos leiam. Uma vez eu perguntei a uma pessoa, perguntei se ele tinha o livro dos Espíritos. Ele disse que sim. Você já leu? Eu comecei a ler, mas é muito entediante. São perguntas e respostas. Então aí você deixa. E é um livro que você pode ler aleatoriamente. Você pega qualquer página, vai ter um ensinamento. Você vai no índice, você vai ver temas que possa te chamar a atenção. E nós temos aí, nessa doutrina, nessas 1019, 1018 em alguns, perguntas e respostas, nós vamos ter respostas que nos vai esclarecer ainda mais a nossa natureza. Quem somos, para onde vamos, como corrigir certas coisas, o que é que certos comportamentos e ações podem nos afetar negativamente, como.
e aquelas, as melhores, como comportar, como tudo aí. Nós temos esse manual, que é facinho de adquirir e facinho de ler. Não precisa nem comprar. Vai na internet e põe lá Livro dos Espíritos. Não esqueça do Free PDF. Não precisa pagar nada, vai aparecer lá. E dá para ler no ônibus, no trem, na piscina, na praia, onde quiser. Está lá. E nós vamos aprender coisas que até então a gente não sabia direito. E vai ter coisa que vai clicar. Então nós temos na doutrina espírita o manual que a gente vem sem quando a gente encarna. Então nós vamos aprender por tentativa e erro. Nós já erramos muito em muitas outras vidas. E nós já corrigimos muitos desses erros. E como eu disse antes, nós estamos aqui em nossa melhor versão. A corroboração dessa revisão da vida e a razão de estarmos aqui nessa vida vem muitos de pessoas que tiveram as chamadas experiências de quase morte, EQMs. Em 1975, o Raymond Moody ele escreveu um livrinho pequeno, Vida Após a Vida. E ele era um estudante de filosofia, eu não lembro a universidade. E ele era aluno de George Ritchie. E o George Ritchie, uma vez, ele tinha um grupo de alunos, esses alunos, eles moravam no campus e tal. Então, no final da tarde, tinha um momento que o George Ritchie, ele se reunia com alguns dos alunos e eles conversavam, eles estavam estudando filosofia, ele era professor de filosofia na época. Então, nessas conversas, eles começaram a falar sobre a vida após a morte. E o George Ritchie contou para ele uma experiência que ele teve durante a Guerra Mundial. Ele estava estudando para medicina, então ele tinha estava numa universidade, ele estava fazendo os pre-med, né? Os cursos antes de ingressar na escola de medicina. E os Estados Unidos estava precisando de soldados ou médicos, né? que tinham alguma experiência médica para enviar à Europa. E o George Ritchie foi chamado. E ele foi, o exército, ele fez um campus muito grande no deserto de Abilene, no Texas. Então aí eles armaram aqueles acampamentos, aquelas barracas de campana de soldado, e aí os seus departamentos e tal, para fazer treinamento, para treinar os soldados que iam para a guerra. Então não era apenas para a parte médica, era para todos. No caso do George Ritchie, era no caso para ajudar, talvez com a Cruz Vermelha. E estava frio e era muito empoeirado. E eles não tinham ar-condicionado, aquecimento ainda daquele jeito, era um frio danado, com neve e tudo. E o George Ritchie, ele pegou uma pneumonia. E ele era véspera do Natal de um certo ano, acho que 1946, a guerra já tinha começado, ou 1947, por aí. E ele começou a passar mal. Ele começou a ter febre alta e ele tinha conseguido permissão dos superiores dele para passar o Natal com a família. Ele morava em Richmond, Virgínia. E ele tinha comprado o ticket e tudo. Aí ele ia levantar de madrugada. Ele tinha combinado com um amigo que ia com ele. Eles iam se encontrar, iam para a estação de trem e ele ia pegar o trem que o levaria para Richmond, Virgínia.
E ele estava mal, muita febre. Aí ele levantou e caiu. Ele perdeu a consciência. Aí ele vai contar o que é que aconteceu quando ele caiu e perdeu a consciência. Ele viu-se saindo do corpo, saindo do acampamento. Ele viu o acampamento e começou a voar. Começou a voar em direção, ele não sabia onde. E ele vê o rio Mississippi. Mississippi ou Missouri, um deles. É porque ele estava no Texas, ele viu, é um rio que corre de norte a sul. Acho que é o Mississippi, né? O Mississippi Valley, acho que é. Aí ele vê um povoadinho lá, uma vila depois, e ele para. Aí ele tenta encostar num poste e ele não dá certo, o poste não segura ele. Aí tem um bar que está aberto, ele entra no bar sem abrir a porta. E ele começava a perguntar para uma pessoa que estava para o garçom lá, que lado que era Richmond. E ninguém escutava ele. Ninguém escutava ele. Aí ele diz que, de repente, ele começa a voltar para o acampamento. Aí ele se dá conta que ele está fora do corpo. Só que ele não acha o corpo dele. A hora que ele vai entrar, ele está no dormitório e tem gente dormindo. Muita gente dormindo. E ele usa um anel, então ele sai procurando um corpo que tem um anel dele. Bom, ele estava em uma salinha, em um quartinho sozinho. E ele volta para o quarto, ainda no corpo. Quando ele chega nesse quarto, ele começa a ver ou a sentir uma paz inefável e uma luz brilhante. Ele tinha 19 anos. E uma luz. E ele sente essa luz. Ele diz que para ele era Jesus. E ele está lá, o George fora do corpo, a luz que ele crê seja Jesus, e a voz: Jorge, o que é que você tem feito na sua vida para me mostrar? O Jorge pensa, tem só 19 anos? Ele fala, eu fui escoteiro. Eu fui escoteiro. A primeira coisa que sai, tadinho. Ele falou, não é isso que eu estou falando. E a mãe dele tinha morrido, ele era pequeno. E o pai casou de novo. E ele morava com essa família. Com essa nova mãe, com o pai e a madrasta. Tinha irmãos também. Mas ele não gostava dela. Ele não gostava dela, da mãe, de jeito nenhum. Ele tinha um ressentimento muito grande. E aí, então, depois do escoteiro, segundo ele passa a ver a vida dele. E todos os depoimentos dessas pessoas que tiveram EQMs, quando eles falam dessa revisão da vida, é o termo que eles dão, é rápido, é panorâmico e é tudo. De uma vez só. E você vê, tintim por tintim, sem escapar nada. Sobretudo, aquela parte que a gente preferia esquecer. Aí ele começa a ver desde o seu nascimento. Aí ele vê a morte da mãe, o pai casando, e vê todo amor que a madrasta dele deu para ele desde que ele chegou. E ele não reconhecia aquilo. E ele viu. E depois ele fica
não para por aí. Aí ele diz que Jesus fala, vem comigo. E eles vão. Primeiro, isso eu achei fantástico. Eu vou falar para vocês e vocês vão falar se vocês já viram ou ouviram isso em algum lugar na doutrina espírita. Eles vão primeiro, e Jesus, hein? Levando ele. Eles vão num bar, vão num boteco. Eles vão no bar na base militar. E tá cheio de soldado, e tá no Texas. O Texas tem bourbon pra caramba, você acha uísque em tudo quanto é lado. Quem assistiu o filme de cowboy, a moedinha, a jarrinha. E eles estão lá se emborrachando. E alguns caindo. Eu já vi militar bebendo uma vez. Eu quase morri porque eu tentei acompanhar 2 deles. Nunca mais na minha vida. E Richie, ele fala, a descrição que ele dá, e ele tem um livrinho, para quem... Eu tenho a versão em inglês, não, eu acho que não tem em português. O nome em inglês é Back from the Future. Voltando do futuro. Onde ele conta isso aí. Então ele vê e ele fala. Os soldados sentados, tomando e fumando, tinha um acompanhante invisível, tentando pegar o copo, tentando pegar o cigarro. E ele falou que alguns eles viam, isso é normal, agora não sei, mas já foi no passado, deles beberem até cair. Nós fomos uma vez na Islândia, eu fui na Islândia uma vez, faz muito tempo, e eu vi o islandês, e era inverno. Eu perguntei para eles, o que é que vocês fazem aqui no inverno, que é tudo, e era inverno. Ele falou, a gente lê, joga xadrez e bebe. E eu estava em um hotel, e o hotel tinha um bar. Então eu passei a noite, eu fui lá, fui tomar uma cerveja lá, e depois fui para o meu quarto. E voltei no outro dia, porque a cafeteria onde tinha o café da manhã tinha que passar pelo bar. Os caras tinham largado no chão, tinham dormindo aqui, dormindo, desmaiado com a garrafa aqui. E os militares, muitos deles, é assim também, porque é muito estressante a vida deles. O George Ritchie, ele disse que quando um desses caía, um vulto negro mergulhava na aura dele. E aí ficava. Aí Jesus, eles seguem o seu caminho e eles vão mostrar um vale. E nesse vale ele vai mostrar, eles estão aqui. Do jeito que ele descreve, muito, muito legal. É um livrinho pequenininho, é fácil de ler. Aí eles vêm de fora aqueles seres sofredores. Muitos deles tem orgia, ele vê briga, ele vê tudo isso aí. Ao mesmo tempo, ele vê pontos de luz. E Jorge pergunta para Jesus, ele fala, eu não sei se era Jesus, eu o sentia como Jesus. E ele pergunta, e esses pontos de luz? Ele fala, são espíritos prontos para ajudar aqueles que querem sair dessa vida. Isso é espiritismo puro, né? Ele tem no espírito. E ele não tinha nada. Isso aí ele escreveu. O 75 foi quando o Ritchie escreveu o livro. Devia ser talvez 10 anos antes. E eles não tinham conhecimento da doutrina espírita ou nada disso aí. Já tinha comunicação espiritual aqui, mas eu não me lembro. Eu li muita literatura espiritista americana, mas eu não me lembro lendo aqui esse tipo de informação. A gente tem muito com o André Luiz, claro, ele fala sobre isso aí. Mas é bom que a gente vê essa corroboração de algo assim. Eles vão em uma casa. E tem um homem na casa, ele mora lá, e tem um filho correndo atrás do pai. Onde o pai vai, ele vai atrás, pedindo perdão. Perdão, pai, forgive me. Em inglês, né? E aí Ritchie pergunta, o que é que está acontecendo aí?
e ele ouve. Ele suicidou-se. E ele se arrepende muito. E ele quer o perdão do pai. Só que o pai não ouve. Depois, finalmente, a equipe médica do acampamento descobre George Ritchie inconsciente. Leva-o para a enfermaria. Aliás, ele trabalhava na enfermaria, o George Ritchie. O leva para a enfermaria, tá lá, e ele, então, injetam-lhe uma injeção de adrenalina no coração, que é uma das maneiras mais arcaicas, né, de ressuscitar. Hoje usa mais o choque, né? E o George Ritchie, então, desperta. E aí ele tem isso na mente. Ele falou que, a partir daquele momento, a partir daquele dia, a vida dele foi inteiramente focada em seguir os ensinamentos de Jesus, porque ele sabia o que ele ia passar se ele não o fizesse. E ele falou, a partir daquele momento, eu me transformei. Ele era novinho ainda. Mas ele vai para a guerra, ele faz o seu papel, e aí ele volta para estudar medicina, ele se torna médico. George Ritchie, ele esteve, pelo menos em 2 conferências espíritas que houve aqui com a como que chama? A AMED, Associação Médica Espírita, não é? Ele esteve, AME. Ele esteve com ele, sendo convidado por eles para fazer o seu depoimento. E eu estava doidinho para conhecê-lo, e aí eu fui procurar onde que eu poderia encontrá-lo, mas ele já tinha desencarnado havia 2 anos. Mas seria honroso encontrá-lo. Então a gente vê, esses são os nossos mensageiros do outro lado, que vêm, e todos eles falam a mesma coisa. Outros depoimentos, por exemplo, esse eu vou lhe falar, e eu tenho experiências que, para mim, é algo assim importante, que tem me ensinado muita coisa. Então, existe mais ou menos, um padrão nos depoimentos que eles batem. Por exemplo, quando a pessoa ela tem uma EQM, experiência de quase morte, é assim, ele pode ter uma parada cardíaca ou pode ter um acidente, que aquela pessoa fica inconsciente, a ponto de que ele pode ter um flatline, né? Ele pode perder o movimento, batimento cardíaco, pode encerrar também as ondas cerebrais. Se vocês assistiram filmes, essas coisas que você vê o monitor de alguém que está sendo monitorado num hospital, você vê as ondinhas oscilando, e quando o coração para primeiro, o cérebro vai parar depois. Então você vê o pi e fica... Flatline, tem até um filme, né? Flatline, que é isso que eles querem no filme, com Julia Roberts, eles querem provocar uma experiência de quase morte. Mas isso é super perigoso. Então, esses que têm essa experiência, a primeira coisa que eles sentem, e isso é quase que unânime nos depoimentos, é a sensação de estar saindo do corpo. Então, ela tem essa sensação de sair do corpo e ela sente-se, então, flutuando. E ela está flutuando, elas sobem em direção ao teto, muitas olham para baixo e vê o corpo, vê a equipe médica, vê o que estão fazendo, tem casos que eles vão falar depois, um médico com uma caneta Montblanc no bolso, ou outra sobe mais para cima do ventilador e vê uma moeda de 1 centavo empoeirada, nas lâminas empoeirada, então ela vê de fora. Agora veja, ela está vendo, ouvindo tudo isso aí e falando, muitos tentam falar do ponto de vista fora do corpo físico. E elas se reconhecem
que elas têm um corpo. Ela reconhece que tem um corpo. Então você vê, saiu do corpo físico todas as funções cognitiva e consciencial daquele ser que até então estava no corpo físico, ele é imediatamente transferido, com corpo e tudo. Pego, preso por um cordão que a gente chama de cordão de prata. Esse cordão de prata, eu conheço isso muito, como é essa conexão. E aí, muitos deles, às vezes, eles vão ficar por lá, e outros, na que é mais completa, ela vai ver uma luz pequena, brilhante, irresistível, que eles querem, precisam seguir. E aí eles seguem essa luz, e quando eles vão se aproximando, a luz vai crescendo, e eles se veem na entrada de um túnel. São meio que sugados, uma velocidade tremenda, e de repente aquilo para e eles se veem em um ambiente celestial. Esses eu estou contando as positivas, porque tem negativas que são horríveis, mas essas são as positivas. Nesse ambiente espiritual, eles podem ver cores, flores, jardins, etc. E mais importante, e o que muda a vida deles também, e tira o medo da morte, ou pelo menos ameniza muito, seres e amigos desencarnados esperando por eles. E eles vão conversar. E eles vão sentir, muitos deles, que temiam a morte, eles querem ficar mortos. Não quer voltar. E quando chegam, eles são, a maioria deles, imediatamente, muitos vão sentir a presença do que eles chamam ser de luz. E esse ser de luz vai mostrar a vida deles em retrospecto. Mas sem julgamento. Você vai ver uma coisa que você não gostava, ele está vendo também. Aí você se sente incomodada com aquilo, ele não vai falar. Você não deveria ter feito isso. O que eles falam é, você poderia ter feito melhor. Então tem muita coisa que eles vão ver nessa revisão da vida. E desde o princípio que eles vão ver isso aí, eles vão estar entendendo a necessidade de refazer a sua vida. E muitos querem ficar. Aí eles falam, eu quero ficar aqui. Ele fala, você não pode ficar. Mas por que eu não posso ficar? Eu quero, mas eu quero. Mas não pode. Por quê? Porque você ainda não terminou o que você tinha que fazer. O seu trabalho não está terminado. Você só está vendo aqui coisas, você teve a bênção de poder ver agora o que é que precisa ser mudado na sua vida. E eles retornam. E muitos dos que retornam, nem todos, tem caso de uma moça que ela infelizmente, ela tinha problema de vício em drogas, só que ela precisou de 3 EQM até mudar. E as 3 do mesmo lugar. Até ela falou, acho que precisa mudar mesmo. Então ela muda, chega um momento que muda. Então, todo nesse processo essa é uma maneira forçada de revisão da vida, e é unânime em muitos deles, é o que nós deveríamos estar fazendo em vida, para não precisar fazer isso aí. Então, quando eles queriam ficar, fala, não, eu quero ficar, não. Você volta, faz tudo o que você tem que fazer direitinho, e quando você voltar para cá, você vai estar muito mais feliz. E esses que... Eu tenho um livro que sobre EQM, que eu lancei acho que em 2017, Os que Voltaram para Contar. Então, eles são esses mensageiros. Eles entenderam por que eles estão na Terra. Eles entenderam que é para refazer a sua vida,
transformar, mudar o que é que você está fazendo que não é agradável, que não é bom, não é agradável nem a Deus, nem para você, que nós somos os maiores prejudicados, e mudar, transformar essa nossa maneira de viver até então. Então eles vêm nos trazer essa mensagem. E no que nós estamos aqui é para ir nos transformando moralmente, transformando espiritualmente. E parte desse trabalho que nós estamos aqui também é ter conhecimento, adquirir conhecimento, estudar, aprender. Emmanuel diz que 2 asas nos levarão mais próximo de Deus, a asa do amor e a asa do conhecimento. Então a prática do amor, como nós vimos naquela música linda antes de começar, que nós estamos aqui para amar, esse é o nosso trabalho. E nós podemos fazer tudo isso aí. Nós sempre, a cada momento da nossa vida, nós estamos aprendendo. Nós não somos agora o que nós éramos 10 minutos atrás. Existe uma transformação em nós, molecular, e também de conhecimento de tudo. Nós estamos trabalhando sempre, tem algo em nós, um mecanismo espiritual em nós que trabalha a nosso favor. E os nossos pensamentos, nossos bons pensamentos, as nossas boas ações são esse adubo, vamos dizer assim, que vai fortalecer esse campo fértil que é a nossa consciência, que é a nossa mente. E nós podemos, sabendo disso, com esse conhecimento, trabalhar com o que nós já temos e que nós já somos, e transformar-nos. Preciso aprender português também. Para melhor. Então nós já progredimos muito, e muito ainda temos que progredir. Depende de nós fazer os esforços. Então, fazemos os esforços. Muito obrigado, muita paz a todos e que tenham uma vida e uma encarnação iluminada.